Aqui nós temos um trabalho publicado em 2019 sobre uma variação do stiff, que é, em vez de fazer o stiff com os pés num afastamento bitrocantérico, fazer o stiff com um afastamento ao dobro da largura do quadril ou na metade dessa distância. Então, esses pesquisadores compararam isso que está no gráfico, na figurinha de baixo aqui. Neutro, ou seja, largura bitrocantérica, mais próximos ou o dobro da largura. Compararam essas condições, né? E também fizeram uma outra comparação. Pés paralelos em rotação interna ou em rotação externa, que são as figurinhas de cima. O que esses pesquisadores identificaram? Verificaram que quando você faz o stiff com os pés mais afastados do que a largura bitrocantérica, no caso o dobro, todos os posteriores de coxa aumentam a sua ativação eletromiográfica. Então eu consigo aumentar a ativação eletromiográfica de todos os posteriores de coxa quando eu faço o stiff com os pés mais afastados. Só que aí, se formos pensar na biomecânica, sabemos muito bem que a atividade eletromiográfica não tem correlação alta, nem positiva, com hipertrofia. Então, se o músculo ativou mais, e estou falando de ativação eletromiográfica, se o músculo ativou mais, não significa que ele vai hipertrofiar mais. Só que, olhando para esse resultado, eu posso pensar assim, pô, alguma coisa, pelo menos, está acontecendo diferente naquele músculo. Será que isso pode ser interessante para a hipertrofia ou não? Né? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no meu caso aqui, que eu tenho uma excelente flexibilidade, vocês vão ver agora, tá? Stiff, então, stiff, joelho totalmente estendido, correto? Então, totalmente estendido o joelho. Bloqueio o joelho. Agora eu vou fazer a flexão de quadril até o máximo que eu consigo. Então, vamos lá. É aqui que vai. Eu não estou zoando, é sério. Então, vou chegar aqui, sei lá, cheguei a 72,3 graus aqui. Se eu afasto os pés, eu não consigo descer mais? Sim ou não? Sim. Se eu desci um pouco mais, concordo então que eu aumentei a amplitude de movimento? Então, talvez eu tenha levado aqueles mesmos músculos ao seu comprimento máximo. Só que eu aumentei a excursão, aumentei a amplitude. Então, se antes eu estava aqui e descia até 72,3 graus, agora eu desci até 85,7. Eu aumentei 10 graus mais ou menos ali de amplitude, no nosso exemplo aqui. Se eu aumentei a amplitude, eu estou aumentando também o percurso que eu tenho que realizar de extensão de quadril. Esse é um ponto. Então, talvez realmente possa ser interessante realizar essa variação de pés mais afastados. Só que tem uma outra coisa a mais ainda. Qual é o ponto ao longo de um stiff que eu tenho o maior torque ao longo do movimento? O pico de torque resistente ao longo de um stiff. Não é quando eu estou com o meu tronco totalmente na horizontal? É ou não? Poxa, se na hora que eu estou no final da fase descendente do stiff, o que limitou o meu stiff foi a tensão máxima aplicada para os posteriores de coxa. Se eu consigo descer mais, eu estou chegando mais próximo daquele pico de torque resistente. Concordam comigo? Porque se eu paro aqui, eu não atingi esse pico. Quanto mais eu desço, mais eu chego próximo daquele pico de torque resistente. Ou seja, eu estou levando o meu músculo para trabalhar no comprimento máximo também, só que estou oferecendo a ele uma dificuldade maior imposta pela tarefa, pelo exercício, pela própria resistência. Entenderam isso, pessoal? Tá? Pensando em hipertrofia, eu desconheço alguma evidência que tenha falado de hipertrofia sobre essa variação de pés mais afastados. Tá? Mas pensando na mecânica, faria sentido você optar por uma variação de pés mais afastados. Tá bom? Uma outra variação de stiff é quando, na verdade, nem é denominado stiff. É o Romanian Deadlift, que seria o stiff com o joelho um pouquinho flexionado. Né? Se formos pensar lá nas técnicas de powerlifting, o stiff mesmo, original de fábrica, você sai com a barra do chão, o stiff e o deadlift sai com a barra do chão. O Romanian Deadlift sai com a barra de cima. Né? Só que isso é lá no levantamento de peso, lá no powerlift. Na musculação, nós pensamos nesse exercício como estratégias para hipertrofia. Então, vamos fingir que todo mundo que vai realizar um stiff vai sair com a barra de cima e vai descer e subir. E se for o Romanian Deadlift, também. Então, a única variação que eu vou ter de um para o outro é quando eu flexiono um pouquinho o joelho. Tudo bem? Então, um eu vou fazer com o joelho um pouquinho flexionado e o outro eu vou fazer com o joelho totalmente estendido. Pensando no comprimento dos isquiosurais, tá? Pensando no comprimento dos isquiosurais. Vou fazer agora o stiff, joelho totalmente estendido e vou descer. Cheguei lá nos 72,3 graus, certo? Se eu flexiono um pouquinho o joelho, eu não consigo descer mais. Sim ou não? Bom,
Se eu desci um pouquinho mais, o que aconteceu com o torque resistente oferecido pela tarefa? Eu não cheguei novamente mais próximo de estar totalmente horizontal? Então eu cheguei mais próximo daquele pico de torque oferecido pela tarefa. E o comprimento dos isquiosurais? Eles também chegaram no seu comprimento máximo. Vocês entendem isso, pessoal? Está claro para vocês? Porque o que limitou o meu Romanian Deadlift aqui no caso? Eu flexionei um pouquinho o joelho, mas eu parei de descer aqui, porque se eu descer mais do que isso aqui, eu vou começar a perder minha lordose lombar, porque meus isquiosurais já chegaram no comprimento máximo. Vocês entendem isso? Então, quando eu estou pensando em usar mais, me aproveitar mais daquele torque, aquele pico de torque resistente, especialmente para quem não tem excelente flexibilidade, talvez seja uma boa estratégia ou fazer o stiff com os pés mais afastados ou fazer o stiff com o joelho um pouquinho flexionado, que é o Romanian Deadlift. Porque se pensar minha esposa, por exemplo, minha esposa é bailarina. Ela consegue fazer com os dois pés paralelos, joelho totalmente estendido e descer até o tronco ficar na horizontal e a lordose está preservada. Então ela já consegue chegar naquele ponto, levar o músculo ao comprimento máximo, sem precisar flexionar um pouquinho o joelho ou afastar mais os pés. Agora, no meu caso, eu tenho uma péssima flexibilidade, talvez seja interessante eu usar essa estratégia de flexionar um pouquinho o joelho ou fazer o stiff com os pés mais afastados. Tem evidência para isso pensando em hipertrofia? Ainda não. Comparando condição de stiff com o Romanian Deadlift ou com os pés mais afastados. Não tem evidência que mediu hipertrofia. Mas, pensando na mecânica, na minha opinião, pelo menos, faz muito sentido. Tudo bem?